Olá, pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeira em Manjaciara, tendo espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Benção, manhinha, já perceberam que eu tô com um convidado especial, Me Fundamenta 82! A Umbanda é linda, tão linda é, quando seus filhos são filhos de fé. A Umbanda é linda, tão linda é, quando seus filhos... Olá pessoal, meu nome é Enésio Marcelo Cardoso, sou do Núcleo Bandista Magia Divina Pai Tomé de Angola e hoje estou com o meu irmão Paulo Ludgero, né? Um convite especial, e hoje nós estamos aqui no Fundamenta para estar batendo um papo com vocês e nós vamos estar conversando sobre um tema. É isso aí. Irmão, a pergunta do nosso irmão, né? Ele me perguntou assim, são duas perguntas na realidade, vamos tentar discernir a pergunta e você vai me fundamentar isso. Aí nós vamos fundamentar junto. Médium que não é de incorporação, pode vir a ser um médium de incorporação? O médium que não é de incorporação? Não é. Não é. Não ele é. Nunca incorporou? Não, ele não é de incorporação, não é. Então, ele vai ter que, por exemplo, ele no futuro, se ele passar por um desenvolvimento mediúnico, e aonde vai ser estabelecido algumas coisas para ele, aí no futuro ele pode vir ser um médium de incorporação. Tá, né? Então, ou seja, se o médium ele nunca incorporou, nunca fez nada, ele não sabe nem se ele não é de incorporação, não é isso? Isso mesmo. A pergunta é, se o médium não é de incorporação, não é, ele pode incorporar? Não. Se o médium não é de incorporação, você mesmo já falou, irmão, o médium não é de incorporação. Se ele não é de incorporação, ele não pode incorporar, mas isso não significa que ele não é médium. Ele é médium, tá? Médium de sensibilidade, médium de intuição, médium de toque de couro, de mensagens. Ele é médium, ele só não incorpora guias. Porque se todo mundo incorporasse, e os cambones, e os fiscais, e os ogãs, né? Então, nós precisamos de todo esse corpo mediúnico. Não é demérito não ser médium de incorporação, pelo contrário, é muito mérito, tá? É muito mérito. Nós até podemos montar um outro Me Fundamenta sobre isso depois. Agora, dentro da mesma pergunta, né? Bom, primeiro, como é que é o café lá em Americana? É bom? Ah, o café é bom. Então nós vamos lá para Americana tomar um café lá. Começa às 5 da manhã. É que o Enésio é de Americana. A pergunta do irmão agora, a outra, né? A outra. Tá, primeiro, não é de incorporação, então não é. Tá bom, se ele não é de incorporação, ele não é de incorporação. Exatamente. Agora, outra pergunta. O médium nunca incorporou, não sabe se ele é de incorporação ou não. Nunca incorporou, nunca sentiu nada. E aí, mas ele pode vir a incorporar? Sim, por exemplo, dentro de um trabalho mediúnico, né? Dentro do trabalho mediúnico, com o tempo, ele pode sim, né? Pode se apresentar esse dom da manifestação. Até na outra pergunta, né? Nem tinha compreendido, por exemplo, a pergunta em si. Exato. Se ele não é de incorporação, quer dizer que ele não pode incorporar, ele não é. Não é, exato. Né? Agora, quando você fez a pergunta, eu achei que era essa. Entendi. Né? Então, assim, por exemplo, ele não sabe se ele é mediunicamente que ele manifesta. Isso, exatamente. Ele sabe. Chegou lá, ele ou então, né? Ele até vai na assistência, ou então ele participa de uma estrutura familiar, alguma coisa, não é isso? Mas ele não incorpora, ainda. Então, porque é o seguinte, por exemplo, quando ele chega, vamos dizer, a pessoa chega, ela não sabe se ela é um médium de manifestação ou qual é os dons dela no ponto. Então, ao entrar na corrente mediúnica, vai ser feito todo um trabalho e onde ela vai se apresentar, os dons dela vai florir por natureza própria. Se ela for um médium de manifestação, aí os guias vão estar se apresentando, vão estar chegando devido tempo. Se ela não for um médium de manifestação, ela vai ter outras situações tão importantes como manifestar. Exatamente. Tão importante como manifestar. Então, outros dons que não vão estar, por exemplo, nem sempre é a manifestação, mas outras coisas que vão se manifestar, vai aparecer no terreiro, que ela vai poder ter outras atividades de tamanha importância, porque dentro de um terreiro, né, é todo um conjunto, é toda uma estrutura
que tem. Então, a manifestação é extremamente importante, traz um canal de comunicação com o lado espiritual, o médium muito bem fundamentado, muito bem estruturado, ele consegue ser um bom instrumento divino. Exato. Né? Então, por isso que tem a seriedade de você, por exemplo, se você está querendo descobrir a sua mediunidade, então tem que achar um terreiro de confiança, ir num terreiro de confiança, e a partir daquele momento, dentro dos guias-chefes, vai estar conduzindo essa pessoa a encontrar o seu norte, a encontrar o seu caminho, né? Aflorar os seus dons mediúnicos, né? Porque uma coisa que nós temos que entender é que a manifestação, como o Ogã, como o Cambono, são coisas extremamente importantes para a estrutura de um terreiro, para que, por exemplo, quando a consulência procurar, quando uma pessoa procurar, então tem que ter toda essa estrutura muito bem fundamentada, tem que ter essa disciplina, porque o ato de você manifestar, nós temos de entender o que? Nós vamos ser canal de comunicação com o lado espiritual. Exato. E uma coisa importante acontece, nós acabamos se envolvendo, vamos dizer, com vidas de pessoas. Então as pessoas vêm muitas vezes aflitas, ela vem e aquele momento é um momento que ela quer encontrar Deus, um norte nesse ponto. Então você tem que se preparar para você poder ser um canal puro, que é onde os guias através vai conseguir realizar o trabalho dele nesse sentido, né, para que possa realmente a pessoa ser ajudada naquele momento. Então você precisa passar por esse desenvolvimento de crescimento até chegar ao ponto de você manifestar, porque é uma coisa muito séria, como todo o trabalho de um terreiro é sério. Sim, verdade. Né? Como nós estamos na matéria, são pouquíssimas pessoas que têm clarividência, conseguem ver um mundo espiritual muito populoso, né? E aqui na matéria, o que ocorre, né? A gente tem que ter a fé, a maioria das pessoas tem a fé que algo está acontecendo do outro lado. Então, como médium, você passa por essa preparação, você passa todos os processos dentro do terreiro para chegar àquele momento, você está recebendo o caboclo 7 flechas, o caboclo tupinambá, e a partir daquele momento, então, o seu desenvolvimento mediúnico começa a ser um canal de importância, porque se você não se preparar adequadamente, nós temos que entender que nós estamos numa faixa, a contraparte espiritual da espiritualidade, ela é, né, parte da matéria, ou seja, do plano material. Então, a faixa neutra, existem milhares de espíritos que transitam. Então, se você não desenvolver sua mediunidade, você, ao longo do tempo, você não vai saber realmente se realmente você está captando aquela informação daquele caboclo. Por isso que é importante, né? Desculpa, né? Por isso que é importante, irmão, o que o Enéas colocou é muito importante. Dentro da sua pergunta, você colocou lá o que o seu pai incorpora em casa. E que por enquanto você não é médium, mas que você vai vir a ser médium. É exatamente isso que nós acreditamos. O Enéas explicou muito bem, não tem que acrescentar nada. É assim, enquanto não existe uma estrutura formatada para você praticar o seu desenvolvimento, os guias do seu pai estão esperando. A partir do momento que tiver uma estrutura formatada para poder aplicar o desenvolvimento mediúnico, você vai vir a ser um grande médium de desenvolvimento. Um grande médium de incorporação. Essa foi a sua pergunta. Não é isso mesmo, Enéas? É isso mesmo, meu irmão. Me fundamenta. 82. Abraço!